não sabe o que significa, vou explicar o que significa teologia da prosperidade a partir deste texto. Jesus disse que veio trazer vida e vida em abundância. O que significa isso? O que significa trazer vida e vida em abundância? Os pastores da teologia da prosperidade dirão: vida significa dinheiro, sucesso, saúde, sempre, e uma ditosa velhice. Uma velhice sem sofrimentos, longos anos de vida e sem sofrimentos na velhice. Ora, se você não vive dessa maneira, significa que ou você está em pecado, ou você não tem fé. Um dos dois. Porque todo cristão verdadeiro foi chamado para ser cabeça, um sucesso aos olhos do mundo, rico, saudável e ter uma vida longa. É claro que essa ideia é facilmente desconstruída. Facilmente. Jesus Cristo pregou para aquele público, seu primeiro público, e qual foi o resultado dessa pregação de Jesus? Dessa ideia de vida e vida em abundância. Como aqueles primeiros cristãos viveram? A maioria deles, morreu jovem. Não teve uma ditosa velhice. A maioria morreu pobre. Muitos e muitos daqueles homens não estiveram nos lugares de trono e de glória deste mundo. Pelo contrário, muitos deles terminaram em alguma prisão romana, crucificados de cabeça para baixo, decapitados como Paulo, apedrejados como Estevão. Eles não tiveram sucesso, glória, pelo contrário, foram perseguidos sistematicamente, perderam tudo por conta da sua fé em Cristo Jesus. Ora, a conclusão é muito simples. Ou Jesus mentiu, ou os pastores estão mentindo. Ou Jesus disse que vida significa outra coisa, ou então os pastores, eles estão aí falando que Jesus veio para trazer dinheiro, riqueza. Na realidade não foi isso que Jesus disse. Deixa claro que Deus abençoa pessoas dessa maneira. Deus abençoa pessoas com riqueza, com saúde e com prosperidade. Deus cura pessoas. A Bíblia é muito clara quando diz isso. Entretanto, a Bíblia diz também que nem sempre Deus faz isso e que não é necessariamente uma matéria de fé. Muita gente cheia de fé na Bíblia passou por momentos de grande aflição. Pega a lista lá de Hebreus capítulo 11. Os grandes heróis da fé foram decapitados, viviam em cavernas, eram perseguidos, foram mortos ao fio da espada. O apóstolo Paulo, que é alguém mais crente do que Paulo, vivia apanhando, era surrado, não tinha casa própria, não tinha onde morar. E segundo os defensores desta teologia, usam como texto de João, capítulo 14, versículo 13, onde Cristo nos diz: tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Segundo eles, esse texto está mal traduzido. Para eles seria determinar e não pedir. Só que eles estão equivocados, pois o texto grego aponta efetivamente para alguém que pede, não para alguém que determina. Porque nós precisamos compreender que nós somos servos. E sendo servos, nós não temos o direito de ordenar ao nosso Senhor. Precisamos compreender que nenhum homem tem a audácia de determinar, de mandar que Deus o abençoe, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus não nos prometeu bênção. O Evangelho não promete prosperidade. O Evangelho promete salvação. Podemos cair neste canto da sereia. E hoje tem muitos pregadores usando esse tipo de teologia para se locupletar. Para dizer, se você der uma oferta de tantos reais, você vai receber uma bênção 10 vezes maior. Se você der isso ou aquilo para a igreja, então você vai se enriquecer.
Se você tiver uma experiência com Jesus, você vai andar de carro importado, você vai morar em apartamento de cobertura, você vai ter isso ou vai ter aquilo. Não entre por esse caminho. A fé cristã não é uma barganha com Deus. Deus é o Deus que nos faz prosperar, mas a prosperidade de um cristão não está nos bens materiais principalmente, mas sobretudo nas bênçãos espirituais, porque todo aquele que está em Cristo já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Mesmo sendo pobres das coisas materiais, nós somos ricos, muito ricos, e ricos da graça de Deus.